várias mães começaram a me pedir dicas para viagem, do que fazer para distrair as crianças no período para não ter que usar tela e para que seja uma viagem mais tranquila. E eu acredito que a primeira mudança, ela não tá em você ter várias coisas para fazer, você ter várias dicas que vão funcionar, mas é mudar a mentalidade. Assim como eu falo lá no sono, que a gente precisa primeiro, até mesmo antes de ensinar o bebê a dormir sozinho, ajudar o bebê a desenvolver essa autonomia, a gente precisa perder a mentalidade de que a gente precisa fazer o bebê dormir, ou que ele depende de nós. Pode ser que naquele momento ele depende porque ele foi ensinado assim, mas a gente precisa primeiro mudar a mentalidade de que na verdade ele não precisa. A gente acabou criando esse hábito. E a mesma coisa com distrair. A primeira mudança está na gente tirar essa mentalidade de que a gente precisa ficar distraindo a criança. Que ela só vai estar bem se a gente ficar entretendo ela, se ela não ficar entediada, se ela ficar sempre tendo uma novidade. Para você ter uma noção da simplicidade de como a gente viaja. O que eles levam de brinquedo, de coisas pra eles, é o que cabe dentro da mochilinha deles. E eu vou ser sincera, por opção própria, eles não usaram nada do que eles levaram dentro da mochila. Agora que eles estão começando a brincar aqui no hotel. Então, quanto mais a criança ela é acostumada com o ritmo normal da vida, mais fácil é pra ela lidar com as situações que exigem um pouco mais dela. Porque se ela é acostumada a ser entretida o tempo inteiro, esse tipo de situação exige muito mais do que ela é acostumada. Então vai dar muito mais problema. Esse é o segundo ponto, porque o primeiro é volto naquele da mentalidade. Quando você não carrega o peso de que eu tenho que manter o meu filho sorrindo o tempo inteiro, como se ele não fosse uma pessoa normal e como se ele não vivesse numa vida normal, acaba sendo muito mais leve, muito mais tranquilo. Porque daí chega um momento, por exemplo, teve um momento que o Isaac chorou. Eu quase fiz um story, eu só não fiz porque isso expõe ele. E isso pra mim é mais importante que qualquer coisa. Mas não tem problema nenhum em falar. Ele ia ter chorado, ficado ali choramingando, e até às vezes chorando mesmo, pedindo colo, uns 20 e 30 minutos no momento da viagem. E o que eu falei pra ele, filho, a mamãe não pode pegar você no colo no carro, é muito perigoso. Ele não entendeu, claro. E aí ele continuou. Depois de 30 minutos, já tava na hora da gente parar, a gente parou, distraiu ele um pouquinho assim, né? E aí quando era ali por volta de uma hora da manhã, mais ou menos, eles já estavam muito cansados de estar no carro. Então eles já estavam, assim, ninguém tava chorando, mas eles já estavam reclamando, assim, pedindo pra chegar logo e tal e coisa. Mas é a vida normal, entende? Esse tipo de situação também ensina muito. Então se eu privo meu filho de passar por isso, ou eu enfio uma tela sendo hipnotizado pra não ter que lidar com aquilo, eu tô tirando a oportunidade de aprendizado deles, entende? E por isso a gente tem que ter um relacionamento saudável com as emoções do nosso filho. Ora ele não tá contente, ora ele chora, ora ele não tem maturidade pra entender o que tá acontecendo, mas isso faz parte do amadurecimento dele. Tirar isso dele é fazer com que ele enfrente piores problemas lá na frente.